O cenário político nacional passa por transformações depois da morte de Eduardo Campos, que era candidato à presidência da República pelo PSB. Agora surgem muitos questionamentos. Será que a vice Marina Silva vai assumir a vaga? E será que Dilma e Aécio irão mudar as estratégias? E para falar sobre este e outros assuntos, está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia o analista político João Edson de Souza. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. No caso aí presidencial, se o PSB entrar num acordo, fica até difícil para a vice-presidente, a candidata a vice-presidente, não assumir o lugar que era de Eduardo Campos na chapa. A grande incógnita é que o PSB ele tinha uma relação estranha com a Marina da Silva. A impressão que há que é a coligação, é tanto que a Marina continua falando que ela é da rede, mesmo estando no PSB. Precisa saber agora como que será o processo de aceitação. Se o grupo do PSB, porque com a perca de Eduardo Campos, emerge a liderança de Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, que também tem uma força política grande. Como que será essa relação? É a mesma com Eduardo Campos? Porque naquele momento era uma aliança muito oportuna. Com a ausência de Eduardo Campos, essa relação para mim ainda é uma incógnita. E se ficar a Marina da Silva, a equação eleitoral muda. Só resumindo aí, Marina Silva não será candidata a presidente apenas se o PSB não quiser. Apenas se o PSB não quiser. Se o PSB não quiser, o nome mais forte seria do Renato Casagrande. Aí a outra pergunta, como é que ficam as estratégias? O que deve mudar aí para o Aécio, para Dilma? Quem ficou mais preocupado aí diante dessa tragédia? Muda. Como nós não tínhamos começado ainda a campanha eleitoral, nós temos que entender que o foco do voto do candidato que faleceu era o Nordeste, principalmente Pernambuco e o entorno de Pernambuco. Nós sabemos que esse voto tradicionalmente é muito forte também para o PT, independente de quem é candidato. Então, nesse momento, não dá para a gente definir para onde vai o voto, porque não tinha começado a campanha do rádio e da TV. Mas dá para a gente definir os quadros. É tanto que Eduardo Campos não é tão conhecido no Centro-Oeste, no Sudeste, no Sul do país, mas amplamente conhecido no Norte e Nordeste. Já a Marina Silva, ela tem o voto dela pulverizado no Brasil inteiro. É diferente do Eduardo Campos. Como fica essa relação de transferência? E se não for ela, for mais um do Sudeste, for no caso o Renato Casagrande? Ou seja, fica todo mundo perdido. Eu acredito que nesse momento, tanto a Aécio quanto a Dilma está esperando os movimentos, as pesquisas, os novos indicativos para tomar estratégia. Qualquer estratégia agora poderá não dar lugar nenhum. Agora, no caso da escolha recair sobre Marina Silva como candidata a presidente da República, pode complicar para os dois principais adversários. Exatamente. Pode complicar para a presidente Dilma Rousseff, que tenta a reeleição em função até do desempenho que Marina Silva teve no último pleito à presidência da República, em torno de 20%, e pode complicar também para Aécio Neves. Ele vai ter que mexer o corpo, porque corre o risco até de não ir para o segundo turno. Pode ter Marina e Dilma no segundo turno. Exatamente. Lembrando que o piso eleitoral da Marina Silva é infinitamente maior do que o piso inicial do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Quer dizer, ela pode começar com 20, começa com piso onde maior. ele chegou até aqui. Exato. Então, a equação eleitoral para frente tem outro significado. Agora, o que a gente precisa saber? Se esse eleitor que ia com o PSB vai automaticamente para a Marina Silva. Essa é outra incógnita que nós temos. Eduardo Campos viria para Mato Grosso no próximo mês para participar de uma agenda aqui. Agora, como é que o que aconteceu vai afetar as eleições aqui? Olha, ela altera a relação de discurso. Porque se for a Marina, a relação do Eduardo Campos com o Mato Grosso, com os mato-grossenses, seria diferente. Ele viria com a histórico do novo e com um discurso, ele é muito simpático, muito afetivo no discurso dele. Quer dizer, esse discurso não existe mais. O discurso da Marina Silva já é conhecido. E o discurso da Marina Silva em Mato Grosso nunca soou bem. Nós vamos lembrar que ela teve fortes problemas com o Blairo lá atrás. Será que esse resquício já passou? Será que ela mudou o discurso de 2010? Então nós temos uma incógnita. O que ela traria de novo? Porque, na verdade, com a saída do Eduardo Campos, com essa fatalidade, nós vamos ter uma repetição muito forte de 2010. Aliás, nós vamos para a sexta eleição com o mesmo embate, PT-PSDB. 2 vezes com o Fernando Henrique Cardoso, 2 vezes com o Lula, 1 vez com a Dilma, e estamos indo para a sexta vez o mesmo embate. Parece um bipartidarismo.
O que apareceu de novo nesse percurso? Apareceu Marina Silva em 2010. O que aparecia de novo em 2014? Eduardo Campos. Infelizmente, por essa fatalidade, não está aí. O retorno da Marina Silva, qual seria a relação de peso? E qual seria a relação dela com as propostas do PSDB? Porque uma das coisas que foi atravancado lá atrás é que as relações que ela estabeleceu de discurso, de proposta, não encaixava com nenhum dos dois partidos, nem com o PT, nem com o PSDB. Mas o PSDB mudou muito o rumo do seu discurso para essa eleição, em vista que já perderam 3 seguidas. Será que essa mudança agora encaixaria ou não? Essa é uma outra incógnita para ser respondida durante o percurso, durante a própria vida da eleição. E aqui em Mato Grosso, felizmente não tivemos aqui nenhuma tragédia política. Esperamos que não tenhamos nem aqui. Mas a candidatura de José Riva foi abatida pelo TRE, pelo placar de 5-0. Na opinião do senhor aí, o senhor conversa muito, houve bastante comentário, muita opinião. O senhor acredita que ele consegue reverter essa posição lá em Brasília? Olha, a dúvida, vamos falar do eleitorado, a dúvida do eleitorado que existia anterior ao julgamento em Mato Grosso, ela permanece. Nós estamos no Brasil, é muito difícil da gente lidar com a questão jurídica no Brasil, porque a questão técnica muitas vezes ela é sobreposta pela questão política. É muito difícil a gente fazer uma previsão. O que existe nesse momento? Uma insegurança jurídica do eleitorado. Isso é fato. O candidato José Riva, ele precisa dessa segurança, ele precisa dessa liminar, precisa desse alvará para dizer eu sou candidato. Se na opinião do senhor, se a decisão for técnica, José Riva continua sem poder ser candidato? Se a decisão for técnica, muitos dos candidatos que já são candidatos, inclusive legitimados já, não deveriam ser candidatos. Inclusive os que estão aí disputando posições jurídicas ainda. Acontece, nós já observamos alguns candidatos que não poderiam ser candidatos e são. Por isso surge toda a dúvida. Professor, vamos aproveitar que daqui a pouco nós mostramos a pesquisa, os resultados surpreenderam o senhor, a gente viu aí o Riva e o Lúdio empatados. Pois é, tem 2 coisas que chamam atenção na pesquisa para governador. A primeira delas é que com toda essa insegurança jurídica, o candidato José Riva já está empatado com o candidato Lúdio Cabral. A segunda, eu somei aqui rapidinho os indecisos e os que não que vão anular ou votar em branco, deu 37 ponto alguma coisa, significa ainda tem eleição pela frente. A eleição vai ocorrer na própria eleição. A eleição em Mato Grosso está indefinida. Indefinida. O número de pessoas que não definiram são suficientes para tirar um candidato do 0% e levá-lo à vitória. Muito obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, sempre à disposição. Muito obrigada.